Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, dando as boas-vindas a todos e conclamando meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, dou-a por aprovada. Processo 21.241, recurso eleitoral, eleições, candidatos, registro de candidatura, cargo vereador, Rosário Oeste, 33ª Zona Eleitoral, eleições 2016, recorrente, Jovina Ramira da Silva. Parecer pelo desprovimento do recurso, já mantido, doutor Flávio Bertinho, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Só um minutinho, por favor. Ok. Trata-se de recurso interposto por Jovina Ramira da Silva contra a sentença que indeferiu o registro de candidatura ao cargo de vereadora nas eleições de 2016 por ter sido intimada para aplicação de teste de alfabetização, deixando de atender o chamamento do juiz eleitoral. Em razões recursais, a recorrente afirma que, abre aspas, a candidata não atendeu à determinação de realização de prova suplementar, qual seja, um teste escrito para comprovar sua capacidade de alfabetização, porque não teve conhecimento de tal convocação anexa no mural eletrônico. A prova incontestável do seu nível de escolaridade está na carta escrita de próprio punho, que já foi juntada no pedido de registro de candidatura, que poderá ser repetida a qualquer momento que a Justiça Eleitoral assim determinar, para que não reste nenhuma dúvida quanto à sua condição de alfabetização. Ao final, requer o provimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral, em manifestação, opina pelo desprovimento do recurso ao relatório, senhora presidente. Já foi mantido, né? Voto. O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para sua admissibilidade. Conforme relatado, o juiz da primeira instância entendeu necessária a intimação da candidata para teste de confirmação na presença de servidor desta justiça especializada, da declaração de próprio punho, por ela apresentada como forma de suprir o comprovante de escolaridade ou de alfabetização. A propósito, este colegiado, em julgados recentes, firmou seu entendimento no sentido de admitir declaração de próprio punho, ainda que não firmada na presença de servidor dessa justiça especializada, mas corroborada por outros documentos, desde que o magistrado, em decisão fundamentada, tenha formado o seu livre convencimento pela dispensa do teste. Entretanto, no caso em mesa, a expressa determinação do juízo para que, de forma individual e reservadamente, a candidata compareça ao cartório para a comprovação. Assim, por coerência aos votos já proferidos, a decisão que indeferiu o registro, por ausência de comprovação de alfabetização e não atendimento ao chamamento para teste individual e reservado, não merece qualquer reparo, pois está nos estritos limites gravados na resolução TSE 23455/2015, na medida que esta admite a supressão do comprovante de escolaridade por declaração de próprio punho. Entretanto, no caso de dúvida quanto à declaração apresentada, o juízo poderá utilizar de outros meios, desde que individual e reservadamente verbis. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, está aqui o artigo que refere-se a essa questão e já é de conhecimento de todos. Prosseguindo, em relação à declaração de próprio punho, supostamente da candidata, consta-se o seguinte da sentença, abre aspas. Assim sendo, foi oportunizado por esse magistrado que a candidata juntasse aos autos prova documental idônea à comprovação de sua escolaridade ou que mesmo comparecesse no cartório eleitoral para ser submetido a teste de alfabetização, de forma individual e reservadamente, no prazo de 72 horas, sem que a diligência fosse atendida pela mesma, nos termos da certidão encartada aos autos. A jurisprudência eleitoral é harmoniosa, no sentido de que a exigência da realização do teste comprobatório de escolaridade é albergada com o manto da legalidade, bem como o indeferimento do registro de candidatura por ausência de documento comprobatório de escolaridade, sem que seja oportunizada a candidata a realização do teste de alfabetização, implicará em cerceamento do direito de prova e, consequentemente, na anulação da decisão, fecha aspas. Nesse sentido, colaciona o aresto da Corte Superior. Eu também vou pedir vênia a Vossas Excelências, isso é de conhecimento já, nós temos já trazido à baila esse julgado, que é da relatoria da ministra Luciana Cristina Guimarães Lócio.
Prosseguindo, destarte, não havendo nos autos outros elementos aptos a comprovar a alfabetização da recorrente, é de se reconhecer que a decisão objulgada está alicerçada na resolução do TSE 23455/2015 e na jurisprudência da Corte Superior, não merecendo reparos. Registro ainda não ver irregularidades na forma de notificação da candidata para o seu comparecimento ao cartório eleitoral por publicação no mural eletrônico. Primeiro, pela necessidade de constituição de advogado nos registros de candidatura, justamente para dar agilidade nos chamamentos dessa justiça especializada para regularização quanto à ausência e complementação de documentos. Segundo, a celeridade, os exíguos prazos para o julgamento de registro. E terceiro, o reduzido contingente de servidores para intimações pessoais, já que a obrigação a apresentação de comprovante de escolaridade e, facultativamente, poderá ser suprida por declaração de próprio punho. Logo, o candidato deverá estar atento à possível necessidade de confirmação da declaração de alfabetização do candidato ser comprovada por outros meios. Antes de finalizar, eu queria fazer uma observação. Eu venho reiteradamente julgando num sentido até contrário. Mas quando o juiz defere a candidatura, no caso, privilegiando o poder discricionário do juiz de análise daquela prova, juntada que é a declaração simplesmente não na frente do juízo, mas apenas juntada. No caso, inclusive mesmo, eu quero fazer uma observação. A declaração é muito ruim. Não dá para se ler aquilo que ela apresenta lá. Somado isso ao fato de que o juízo entendeu por indeferir a sua candidatura, eu concluo com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau. É como voto, senhora presidente. Consulto se todos acompanham o doutor relator. Senhora presidente, eu estou com um caso semelhante no meu gabinete que eu devo trazer em breve, talvez até amanhã. E é exatamente sobre essa questão do mural eletrônico, da intimação via mural, quando a determinação é de natureza pessoal. Na verdade, é um ato personalíssimo da pessoa, que ela deve ir lá no cartório. Então, eu vou pedir vênia ao relator, eu vou pedir vista do processo. Perfeito. E trago, se possível, na sessão de amanhã. Os demais aguardam? Vamos aguardar. Doutor relator, em consonância com o parecer, desproveu recursos, demais aguardo. Primeiro vogal pediu vista, conclusão de julgamento adiada. Preferência com sustentação oral, processo 7882, recurso eleitoral, registro de candidatura, 45ª zona, eleições, coligação Rondonópolis merece mais. Recorrente também Marildes Ferreira, Ministério Público Eleitoral. O parecer é pelo desprovimento e o relator é o doutor Flávio Bertin, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso interposto por coligação Rondonópolis merece mais e por Marildes Ferreira contra a sentença que indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de vice-prefeito pelo município de Rondonópolis nas eleições de 2016 por não preencher a condição de elegibilidade prevista no inciso 5º, parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição Federal por ausência de filiação partidária. Em razões recursais, o recorrente afirma que, abre aspas, com efeito, a ficha de filiação e declaração de dirigente partidário não seriam por si só suficientemente idôneos para a comprovação da filiação partidária. Entretanto, sopesando a cadeia de atos do FiliaWeb, demonstrados acima com sua análise extraída das folhas 29 desses autos, além da vida partidária inequívoca e sua ampla divulgação na imprensa local, confere demonstrações calcificadas o suficiente para demonstrar a filiação. Fecha aspas. Afirma ainda que, abre aspas, ademais disso, não obstante os atos interna corporis do PSD no sentido de realizar a filiação, a comunicação foi devidamente enviada à Justiça Eleitoral, conforme se extrai das folhas 29 dos autos. Documente este produzido pela Justiça Eleitoral e não pelo partido SIC, com a filiação da recorrente ocorrida no dia 31/3/2016. Fecha aspas, destaques no original.
Com recurso, juntou documento e jornal, as folhas 91 e 115. Requer ao final o provimento do recurso para o fim de se deferir o seu registro de candidatura nas eleições municipais de 2016. A Procuradoria Regional Eleitoral, em manifestação de folhas, opina pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhora presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, Dr. Rafael Rodrigues Soares, pelo recorrente, pelo tempo regulamentar. Excelentíssima desembargadora presidente Maria Helena Póvoas, excelentíssimo senhor relator Dr. Flávio Bertin, em nome do qual cumprimento os demais julgadores, ilustríssimo procurador regional eleitoral Dr. Douglas Guilherme Fernandes, senhores servidores, demais pares advogados aqui presentes, meu muito bom dia. Trata-se, portanto, de um pedido de requerimento de registro de candidatura em que a candidata, ora recorrente, ela teve seu registro indeferido sob a fundamentação de que não demonstrou a filiação partidária na ocasião do requerimento. Contudo, eminentes julgadores, cabe nessa ocasião reiterar que as provas de filiação de Marildes Ferreira estão calcificadas nos autos e realizada em momentos diferentes. Nos autos, também restou demonstrada a falha do Partido Social Democrático em não submeter a lista interna da mesma zona eleitoral da recorrente e de outros candidatos que se encontram nessa mesma situação. Assim, no embate da situação presente nos autos com a situação de fato encontrada, a recorrente ela está convicta de que entregou a sua documentação ao Partido Social Democrático no prazo legal, bem como praticou atos inequívocos de vivência partidária. E aqui, nobres julgadores, eu assevero que a recorrente ela não pode ser prejudicada por essa tal autonomia conferida ao partido político na qual ela se filiou e que consta da lista interna dos filiados. Eu peço a vênia, presidente, para relembrar brevemente o voto do eminente julgador dessa corte, Dr. Ricardo Almeida, no recurso eleitoral 6140, onde trago algumas palavras para o presente contexto, no sentido de que os atos praticados pela candidata Marildes Ferreira são inequívocos de quem preenche os requisitos constitucionais para exercer a capacidade eleitoral passiva, bem como o direito fundamental de participação no processo político da sua cidade de Rondonópolis, que essa sim merece mais. Assim, em se tratando de comprovação ou não da filiação, nós temos que se trata de um vínculo jurídico entre o cidadão e o partido político, que é o teor da súmula 20, pode ser comprovado, a súmula 20 do TSE, perdão, pode ser comprovado por outros meios idôneos dotados de fé pública. De modo que ainda que a respeitável sentença ora recorrida, bem como o digno procurador regional eleitoral rechaçaram a documentação ora apresentada, tais como ficha de filiação, ata de convenção, lista interna do FiliaWeb e ainda reportagens jornalísticas na qual a recorrente ainda figurou na capa com a ampla divulgação de sua filiação ao PSD, sob a fundamentação de serem inidôneos, já que produzidos unilateralmente. E aqui eu faço uso da menção da doutrina do professor José Jairo Gomes, que diz que, abre aspas, ainda que produzidos unilateralmente, foram constituídos previamente, fecha aspas, a celeuma instaurada e de maneira inequívoca a dissídia do partido. Na mesma toada, o recurso ordinário 977 de origem de São Paulo, julgado pelo TSE, entendeu que, abre aspas, embora particulares, não se pode recusar-lhes idoneidade. E já caminhando para o final, eu reitero, nobres julgadores, com a devida vênia,
que a idoneidade de tais documentos extrapola ao arbítrio do juiz ACO, tendo em vista que os comportamentos da recorrente são inequívocos de quem se filiou no prazo legal, entregando toda a sua documentação ao partido, bem como teve seu nome escolhido e aclamado na convenção partidária, e pratica todos os atos de uma candidata digna de receber a confiança dos eleitores. E os eleitores, esses sim, detentores do sufrágio e do poder grafado no artigo 1º, parágrafo único da Constituição da República, acreditam que a recorrente preenche, sim, a condição de elegibilidade do artigo 14, parágrafo 3º, qual seja a filiação partidária. E, por derradeiro, uma outra prova inequívoca da filiação partidária de Marildes Ferreira é o comportamento passivo das coligações adversárias, que reconhece a legitimidade da filiação de Marildes Ferreira ao PSD, reconhece a legitimidade, Vossas Excelências, da candidatura da hora recorrente, bem como pelo Ministério Público Eleitoral local, que em 2 ocasiões manifestou pelo deferimento da candidatura da hora recorrente, sob o princípio da não vedação aos direitos políticos. E aqui eu encerro minha fala. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecendo ao doutor Rafael, ouço do outro Procurador Regional Eleitoral. Obrigado, senhora presidente. Primeiramente, cumprimentar o nobre advogado pela sustentação e, no mais, eu vou manter o parecer pelo desprovimento do recurso. Doutor Flávio, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para sua admissibilidade. Nos autos em mesa, os recorrentes buscam a reforma da sentença para afastar suposta inegibilidade por não atender ao disposto do inciso 5º, parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição da República de 88, filiação partidária, matéria regulamentada pelo artigo 9º da Lei 9.504/97, que, com a mini-reforma, passou a vigorar a seguinte redação, abre aspas, artigo 9º, para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição do prazo de, pelo menos, 1 ano antes do pleito, e estar com a filiação deferida pelo partido no mínimo 6 meses antes da data de eleição. Este egrégio plenário, em reiterados julgados, não vem admitindo a juntada de documentos produzidos unilateralmente como prova de filiação partidária, mormente ficha de filiação, declaração de presidente de partido, fotografias, dentre outros, seguindo as diretrizes da súmula 20 do TSE, cujo enunciado é o seguinte, abre aspas, a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados, que trata o artigo 19 da Lei 9.096, pode ser realizada por outros elementos da convicção, salvo quando se trata de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública, fecha aspas. Pois bem, compulsando os autos, encontramos encartado as folhas 29 as seguintes informações, abre aspas, elo, filiação, usuário relatório. Resultado da consulta de registro de filiação. E está à disposição de Vossas Excelências um quadro onde aparece o nome da senhora Marildes Ferreira, inicialmente no PPS na data de 1/3/2016 e depois, em 31/3/2016, no PSD. E toda essa filiação tida como regular. Esta informação está encartada aos autos e foi extraída pelo senhor Fabrício Napoleão Teixeira Batista, que é o cartorário da 45ª Zona Eleitoral em 10/8/2016. Antes de prosseguir, é preciso esclarecer que o resultado da consulta de registro de filiação não se confunde com a relação extraída do módulo partido do FiliaWeb, esta sim produzida no âmbito da agremiação, ao passo que aquele constitui informação do banco de dados da Justiça Eleitoral. Deste modo, é possível ainda concluir que consulta de registro de filiação às folhas 29 faz parte da rotina de análise dos, abre aspas, requisitos para o registro analítico, fecha aspas, verdadeiro checklist obtido diretamente da base de dados do cadastro eleitoral. Por essa razão, o, abre aspas, resultado da consulta de registro de filiação, fecha aspas, ali encartada, foi realizada no dia 10/8/2016,
nada mais, nada menos, pelo chefe de cartório da 45ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, que é justamente o responsável pelos registros de candidatura nestas eleições, naquela circunscrição eleitoral. Logo, trata-se de documento com fé pública e, como tal, apto a fazer prova de filiação conforme enunciado da súmula 20 do TSE. Superada a admissão deste documento como prova, o resultado da consulta aponta que a recorrente Marildes Ferreira estava regularmente filiada ao PPS desde 1 de 3 de 2016 e ao PSD desde 31 de 3 de 2016, sendo que, nos termos do que prescreve o parágrafo único do artigo 22 da Lei 9.096/95, Lei dos Partidos, deverá prevalecer a mais recente, no caso, a filiação do PSD. Está à disposição de Vossas Excelências o referido artigo, onde trata o cancelamento imediato da filiação partidária, verifica-se nos casos de, havendo coexistência, parágrafo único, coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais. Prosseguindo, corroborando a possibilidade de comprovação, mediante a utilização de dados da própria Justiça Eleitoral, por se amoldar como uma luva, no caso em mesa, colaciona o aresto da Corte Superior. Está à disposição de Vossas Excelências, eu vou me cingir à parte negritada. 2. A certidão expedida pelo cartório eleitoral de primeiro grau, contendo o registro de que o candidato está afiliado ao partido da sua escolha, em período anterior a 1 ano antes da eleição, sem questionamento do Ministério Público ou de terceiros quanto aos seus aspectos materiais e formais, constitui prova suficiente para os fins exigidos pela legislação eleitoral para instruir pedido de registro de candidato. Prosseguindo. 3. A prova de filiação partidária pode ser feita por qualquer meio idôneo. E 4. É demasiado exigir que a prova de filiação partidária só possa ser feita pelo depósito das listas dos filiados a ser feita pelos partidos, conforme a exigência formal do artigo 19 da Lei 9.096. Esse aresto é da relatoria do ministro José Augusto Delgado. Finalizando, com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para, reformando a sentença, deferir o registro de candidatura de Marildes Ferreira ao cargo de vice-prefeita pelo município de Rondonópolis, eleições 2016. É como voto, senhora presidente. O voto primeiro vogal, doutor Ricardo. Com relator, senhor presidente. Doutor Paulo César. Com relator, senhor presidente. Doutor Rodrigo. De acordo com o relator. Doutor Marcos. Senhora presidente, inclusive, apenas para reforçar, estou com os autos aqui na mão, eu morei em Rondonópolis, como é de conhecimento de todos, durante 5 anos trabalhei lá, mas até o jornal de grande circulação na região sul do estado de Mato Grosso, a Tribuna, do até o Ceará, né? É o proprietário do jornal, consta matérias jornalísticas, inclusive do jornal, dando conta que ela dia 1º de abril, ela estaria filiada no partido, isso, e várias outras matérias referentes a blogs e outros elementos de convicção, de forma que está muito bem lançada a decisão do nobre relator, pelo qual acompanho. Como voto do desembargador Luiz Ferreira. De acordo com o relator. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em dissonância do parecer ministerial. Processo 7559, recurso eleitoral, eleições, candidato, registro de candidatura, cargo vereador, Rosário Oeste, terceira zona eleitoral, eleições 2016, recorrente, Luciano Bueno Ormonde, parecer pelo desprovimento do recurso, já mantido, doutor Flávio com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso interposto por Luciano Bueno Ormonde contra a sentença de Folhas, que indeferiu o registro de candidatura ao cargo de vereador pelo município de Rosário Oeste, nas eleições de 2016, por não possuir domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo de, pelo menos, 1 ano antes do pleito. Em razões recursais, o recorrente afirma que, abre aspas, que por mero descuido do próprio recorrente, considerando que as eleições municipais de 2012 se deram no dia 7 de outubro do ano citado, o que certamente motivou o equívoco em datas, o ora requerente realizou o ato de transferência de seu domicílio eleitoral apenas em 5 de 10 de 2015, querendo estar há pouco mais de 1 ano antes do pleito municipal de 2016. Fecha aspas. Requer ao final o provimento do recurso para o fim de se deferir o registro de candidatura das eleições nas eleições municipais de 2016.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em manifestação de folhas, opina pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhora presidente. Prosseguindo. O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para sua admissibilidade. O recorrente busca a reforma da sentença, que indeferiu o seu pedido de registro por não possuir domicílio eleitoral na circunscrição das eleições, pelo prazo de, pelo menos, 1 ano antes do pleito, condição de elegibilidade, inciso 4º, parágrafo 3º do artigo 14 da CR 1988. O domicílio eleitoral está disciplinado no artigo 9º, inciso 5º, parágrafo 1º, do artigo 11, ambos da Lei das Eleições. Está à disposição de Vossas Excelências o referido artigo e vou pedir vênia para não lê-los. Com efeito, o domicílio eleitoral é critério objetivo aferido com base nas informações constantes do Banco de Dados da Justiça Eleitoral, no caso em mesa. O candidato só adquiriu o direito de votar e ser votado na circunscrição Rosário Oeste a partir da data de 5/10/2015, estando restrito a fazê-lo anteriormente à data supracitada, em outra cidade a que mantinha vínculo, permitindo-o ser eleitor daquela circunscrição. Assim, como bem mencionado pelo parecer ministerial, abre aspas, o fato de o senhor Luciano supostamente possuir residência no município há mais de 30 anos é irrelevante para fins de preenchimento da condição de elegibilidade aqui debatida. Isto porque o domicílio eleitoral não se confunde necessariamente com o domicílio civil. Fecha aspas. Nesse sentido, da obrigatoriedade do domicílio eleitoral há mais de 1 ano antes das eleições, colaciono o aresto da Corte Superior. Está à disposição de Vossas Excelências, apenas vou ler a parte grifada. 2. A exigência de domicílio eleitoral na circunscrição por no mínimo 1 ano antes do pleito configura requisito de natureza objetiva que se destina à verificação do mínimo liame político e social entre o candidato, a circunscrição eleitoral e o eleitorado que representa. Assim, considerando que a mencionada condição de elegibilidade constitui norma de proteção ao interesse público, a sua incidência não pode ser afastada sob a ótica da realização de interesse individual. Fecha aspas. Da relatoria da ministra Fátima Nancy Andrique. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença que indeferiu o registro de candidatura de Luciano Bueno Ormonde ao cargo de vereador do município de Rosário Oeste, eleições de 2016, por violar o artigo 9º, inciso 5º, do parágrafo 1º do artigo 11 de ambos das leis das eleições. É como voto, senhora presidente. Como vota o primeiro vogal, doutor Ricardo? Com o relator, senhor presidente. Doutor Paulo César. De acordo com o relator, senhora. Doutor Rodrigo Cubo. Acompanhe o relator. Doutor Marcos. Senhor presidente, acompanha o relator. Desembargador Luiz. Com o relator. Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Matéria administrativa, processo, designação de magistrado para atuarem como juízes eleitorais nas eleições municipais de 2016. Acredito que os senhores devem ter uma cópia dos juízes que nós estamos aqui solicitando a colaboração e prontamente fomos atendidas pelo mesmo. Eu acho que já até passou da hora de nós, passadas as eleições, encaminharmos à Corregedoria do Tribunal um agradecimento formal e até mesmo pedir à Corregedoria que possa fazer anotação na ficha desses valorosos colegas que estão se prontificando aí as mais longínquas localidades para atender uma solicitação do Tribunal Eleitoral. Então, nós temos aqui, em Rondonópolis, nós temos Sabrina Andrade, Galdino, Nádia Beatriz, Emerson Cajango e Cláudio Zene. Na 5ª e 7ª Zona Diamantina e Nova Mutum, nós temos Hugo José Freitas da Silva e Luiz Fernando Vistes. 8ª Zona, Pedro Flori, Diniz Nogueira, do André Barbosa Guanazzi Simões. 9ª Zona, Júlio César Molina Duarte Monteiro.
doutora Maria Mazarello Faria Pinto, Rondonópolis, Jean Luiz Maia Dias, Aripuanã, Vinícius Alexandre Forte de Barros, Campo Verde, Luciana Braga Simões Tomazetti, Barra do Bugres, doutora Melissa de Araújo, doutor Silvio Mendonça Ribeiro, 14ª, Aline Luciana Ribeiro Viana Quinto, 15ª, doutor Moacir Rogério, doutor Walter Pereira de Souza, doutor Luiz Augusto Veras Gadelha, 16ª, Alcindo Pérez da Rosa e Geraldo Humberto Alves da Silva Júnior, 17ª, Ana Cristina Silva Mendes e André Luiz Costa Gaíva e Lília Bartoluz Laurindo, 19ª, Ângelo Judai Júnior, 11ª, Cássio Luiz Furim, Laura Lorileu Cândido, 13ª, Mário Augusto Machado, Janaína Rebus Denazete, 23ª, Sueli Barizon e 24ª, Milena Ramos, 14ª ainda, Antônio Fábio da Silva, 15ª, Leonísio Salles, Aleteia Assunção, 16ª, Tiago Cordeiro, Ramon Fagundes, 17ª, Wagner Dupin e Ricardo Nicolino de Castro, Fabrício Sávio da Veiga Carlota, 28ª, Jorge Alexandre Martins, Cristiane Padim e Darwin de Souza Pontes, 19ª, Gabriel da Silveira Matos, 30ª, Alexandre Serói, 31ª, Fábio Alves Cardoso, 32ª, Tatiana dos Santos, 33ª, Fábio Petengil e Érico de Almeida Duarte, 34ª, Flávio Miralha Fernandes e Bruno de Oliveira Marques, 36ª, Arthur Moreira Albuquerque, Lerne Leopoldo da Silva, 38ª, Francisco Alexandre Ferreira Mendes, 39ª, Dr. Walter Fabrício Simeone, 40ª, Alexandre Pampado, 41ª, Henriqueta Fernandes Chaves, 42ª, Flávio Maldonado, 43ª, Marina Carlos França, 46ª, Márcio Rogério Martins, 47ª, Augusto Ferrari, Gilberto Bussique, Fernando Fonseca, 48ª, Gamenon Alcântara, Dr. Glauber e 40ª, ainda a 50ª, José Arimateia, 52ª, Flávia Catarina Oliveira de Amorim, 53ª, José Antônio Bezerra, 57ª, Augusto Petenchowski Martins, 58ª, a Ana Graziela Vaz de Campos, 61ª, Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, Dr. André Maurício Lopes Pioli. São esses, além dos juízes titulares, são os juízes que irão colaborar com os titulares. Mais de 80. Isso. E fica aqui já, ao mesmo tempo em que surgiram esses nomes, porque já foram contactados e até mesmo aceitos, eu gostaria de já deixar pedido aos senhores a autorização para enviar o nosso agradecimento pós-eleição ao Tribunal de Justiça, com anotação na ficha desses juízes que estão gentilmente atendendo nossa convocação, e que sugeri também ao TJ que essa anotação deveria valer ponto no pleito deles na carreira, porque realmente é muito complicado você chamar e convocar um juiz aí a Rondolândia, aí a São José do Xingu, aí a um lugar desse sem ter compromisso anteriormente assumido. Bom, fica aqui aberto, eu deixo ao nosso diretor para que ele possa ler os acordos.
O tribunal, por unanimidade, designou os magistrados que prestarão auxílio ao juiz eleitoral na véspera do dia das eleições municipais de 2016. Deixo aqui o do diretor para ler e, na sequência, eu retomo a sessão. Acórdãos publicados nesta sessão de julgamento confluem no artigo 60, parágrafo 3º da Resolução TSE 23.455 de 2015. Acórdão 25.644, referente ao processo 7882, e acórdão 25.645, referente ao processo 7559. Eu dei uma descansada boa esse final de semana, viu? Não saí nem a missa não foi. Só que o problema é que quando eu durmo muito, eu parece que eu fico mais mole ainda. Ilustres colegas, vou passar a palavra ao Breno para ele fazer um resumo do estágio dos recursos e com a palavra. Breno, que Bruno. Com a devida permissão do desembargador Luiz, apenas para constar que até a data de ontem, final do expediente do plantão de ontem, o tribunal já tinha distribuído 275 recursos em registro de candidatura e aproximadamente 30% desses recursos em registro já foram julgados, ou de forma colegiada ou monocrática. E a gente espera ainda outros 125 recursos, pelo menos, para portarem aqui no tribunal até o final dessa semana. O quadro também dos cartórios eleitorais foi entregue a Vossas Excelências e que demonstra aí a situação aguardando julgamento, um acréscimo devido a uma estratégia no sistema de candidaturas para fechamento do CANDE. Então, aqueles processos que estão indeferidos, por exemplo, e que o prazo para recurso se abre ainda, o cartório muda a situação no CANDE para pendente de julgamento para que o candidato vá para a urna. Então, em razão disso é que o número de aguardando julgamento, que na verdade é aguardando e pendente, aumentou do último relatório apresentado. É uma estratégia para que a gente não tenha problema no fechamento e que esse candidato efetivamente vá para a urna. Após o julgamento do recurso, caso ele exista, essa situação é alterada e vai refletir na totalização. Era isso, desembargador. Muito obrigado. Retorno a palavra ao ilustre presidente desta corte. Pois bem, não havendo mais nada a ser tratado, ninguém pediu para fazer uso da palavra, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.